Olá, pessoal. Nós estamos aqui para conversar mais um pouco sobre a importância da comunicação intercultural e também trazer algumas propostas para que nós consigamos construir, né, essa mentalidade intercultural. Como nós estamos falando, né, sempre aí que nós estamos gravando e ensinando sobre a importância de comunicar nesse mundo de hoje, a globalização ela tem gerado realmente esse deslocamento de pessoas, né, de todos os lugares para todos os lugares. E isso é um fato. Quando nós chegamos na Europa, você tem ali não só os europeus, mas também refugiados na Alemanha, refugiados iranianos. Você tem também pessoas de outros países da Europa, e assim tem acontecido, não só com a Alemanha, mas também com quase todos os países, né? Principalmente os países no Ocidente têm recebido muita gente de outras partes do Globo Sul, né? Pessoas do Globo Sul se deslocando para o Globo Norte. Lembrando que o Globo Norte é Estados Unidos e Europa, e o Globo Sul, africanos, asiáticos, pessoal da América, né, Latina, e ilhas do Pacífico. Nós já falamos em vídeos anteriores que o centro de gravidade do cristianismo hoje é o Globo Sul. A maior parte dos cristãos está localizado na África, Ásia, América Latina. Então, existe um interesse muito grande de conhecermos o que é o Globo Sul, as características do Globo Sul, a característica do cristianismo no Globo Sul e como nós podemos, como força missionária, como nós podemos alcançar outros no Globo Sul e também aqueles que deslocam para os Estados Unidos, para a Europa, também para comunicar as verdades do Evangelho. Então, nós temos comentado da diferença que existe entre quem é do Sul e quem é do Norte, as características culturais. Hoje, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto que eu vejo de extrema importância, que é uma proposta, é um modelo, é uma proposta prática de compreendermos três tipos de cultura. Três tipos de culturas. As culturas de vergonha, vergonha e honra, medo e poder, culpa e inocência. Então, basicamente, esse é um assunto desenvolvido no livro O Evangelho 3D, que eu gostaria de recomendar para vocês, né? É possível achar aí no YouTube, no Amazon, é possível achar também no site da editora Hickman, e O Evangelho 3D, a letra D de dado, O Evangelho 3D. E o nome da editora é Editora Hickman, ok? Bom, eu quero compartilhar com vocês aqui um assunto, né? No PowerPoint nós vamos aqui conversando e quem quiser depois trazer alguma consideração, alguma coisa, depois nós podemos passar aí o e-mail do Hickman, você pode escrever para nós, ok? Então, vamos lá. A proposta, então, aqui agora é falarmos um pouco sobre esse Evangelho 3D. Qual é a proposta desse modelo do Evangelho 3D? Os missiólogos identificaram três respostas ao pecado e às culturas humanas. A culpa, a vergonha e o medo. Significa que, quando eu peco, eu tenho respostas de culpa e ou vergonha e ou medo. E essas três emoções morais se tornaram base de três tipos de cultura. Quais são elas? A cultura do culpa e inocência, a cultura de vergonha e honra e a cultura de medo e poder. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: quando eu peco, quando eu faço algo errado, eu sinto culpa. Quando eu faço algo errado, eu sinto vergonha ou eu sinto medo. A primeira coisa para a gente deixar claro aqui é que não existe cultura 100% culpa e inocência, 100% vergonha e honra, 100% medo e poder. Na verdade, nós observaremos que as culturas, nós teremos como a possibilidade de medir, fazer uma medição
através das observações que nós vamos conversar aqui, nós podemos ter uma ideia do que prevalece naquela cultura. Dependendo do que prevalece, uma vez que nós vamos estudar as características de cada uma dessas culturas, isso nos ajuda a elaborarmos a melhor forma de comunicar o Evangelho, a melhor forma de evangelizar, de discipular, de plantio de igrejas, de ensino na escola bíblica dominical, da formação de líderes locais, ou seja, quando eu entendo qual dessas culturas prevalece, uma vez sabendo as características, eu consigo reduzir ao máximo os ruídos na comunicação intercultural. Basicamente, as culturas de culpa e inocência, no inglês guilty innocence, as culturas de culpa e inocência são sociedades mais individualistas, principalmente os ocidentais, Estados Unidos e Europa. Então, principalmente os do globo norte. As pessoas, a essência da cultura é mais ou menos essa. As pessoas que violam as leis são consideradas culpadas, se sentem culpadas. E uma vez que elas se sentem culpadas, elas vão atrás de justiça ou perdão para corrigir os seus erros. Uma vez que os seus erros são corrigidos, elas se sentem agora inocentes. Por isso que essa cultura ela é chamada de cultura de culpa e inocência. É uma característica das culturas do globo norte, como Estados Unidos, Europa e também de cidades grandes. A cidade de São Paulo, por exemplo, já tem muita gente que tem características de cultura de culpa e inocência. Agora, quando nós comparamos as grandes cidades do norte e do sul global, ainda nós vamos perceber que nós aqui do sul global ainda temos bastante da cultura de não culpa e não inocência, né? Comparado ao norte, que é culpa e inocência. Bom, geralmente, a característica dessas culturas são pessoas individualistas. Nós vamos ver mais à frente por que o individualismo prevalece nessas culturas. Isso tem a ver com a influência do iluminismo e outros fatores aí. São a forma de pensar das pessoas da cultura de culpa e inocência é uma forma mais sistemática. Ponto número 1, número 2, número 3, é uma forma, e eles são orientados por tarefas, mais orientados por tarefas do que por pessoas. Por isso que o checklist é importante, por isso que eles são o que eles escrevem. Escrever é importante. Somente acreditar naquilo que foi conversado não é suficiente. É preciso fazer um relatório, é preciso mandar por e-mail. Às vezes nós conversamos, fazemos uma reunião com pessoas de cultura de culpa e inocência, né, onde prevalece bastante. Ao terminar a reunião, é feita uma ata, depois é feito um e-mail, ou seja, manda-se 3, 4 documentos para ter certeza que todos compreenderam. E é óbvio, quando você não é dessa cultura, quando você é bem oposto a essa cultura, você vai se sentir meio assim, meio ofendido. Aquela ideia de que, oxa, eu entendi. Por que ele tem que mandar tanto documento? Ele pensa o quê? Que eu sou ignorante? Que eu sou burro? E aí nós começamos a ver os problemas relacionais quando nós encontramos pessoas de cultura de culpa e inocência e culturas que não são de culpa e inocência, né? Então, essa é uma primeira cultura que nós vamos conversar aí. A segunda é uma cultura chamada de vergonha e honra. Shame, honor. Essas culturas, elas são coletivistas, são relacionais. Geralmente, o Oriente Médio, grande parte da Ásia, uma boa parte da África também, tem muito a ver com essa cultura de vergonha e honra, onde as pessoas envergonhadas, por satisfazer as expectativas do grupo, buscam restaurar sua honra perante a comunidade. O que significa isso? Significa que, quando eu peco, eu sinto vergonha. Não prevalece a culpa. A vergonha. E pelo fato de eu ter feito algo errado, o que eu faço afeta todos. Ao contrário da cultura de culpa e inocência, em que o que eu faço afeta somente a mim, nessas culturas de vergonha e honra, o que eu faço afeta a todos. Automaticamente eu gerei uma desonra para a comunidade. E agora
eu estou sendo envergonhado. Então, automaticamente, eu sou desconectado dessa comunidade. E agora, desconectado da comunidade, eu tenho um sério problema, porque eu estou agora sem uma família. Eu estou agora desconectado. As pessoas não querem mais que eu conviva e automaticamente eu não faço mais parte do clã. Eu não faço mais parte da comunidade. E isso interfere pesadamente na comunicação. Então, quando eu sou dessa cultura de vergonha, a característica da cultura de vergonha e honra, elas são coletivistas, é uma característica que envolve gastar tempo junto, passar tempo junto, envolve mesa, relacionamento, envolve tempo, não é tão importante, ao contrário da cultura de culpa e inocência, em que tempo é preciosíssimo. Nessa aqui, a preciosidade do tempo está em valorizar as pessoas, mais pessoas do que as tarefas. Então, e esse tipo de cultura, a forma de comunicação é oral, prevalece a oralidade. As pessoas fazem contratos oralmente. As pessoas conversam e aquilo que foi falado tem um peso muito grande. Então, olha só, as pessoas que saem, por exemplo, vou dar um exemplo, os chineses que estão na Europa. A Europa, culpa e inocência. O asiático vem de uma cultura de vergonha e honra. Os refugiados afegãos, os refugiados iranianos, não é? Eles são dessa cultura de vergonha e honra. Olha o choque de cultura quando pessoas... Eu tenho amigos que moram na Finlândia que estão trabalhando com muçulmanos, iraquianos, afegãos e iranianos. A dificuldade deles de compreenderem a cultura iraniana, afegã, e também a dificuldade deles compreenderem a cultura da Finlândia. Então, imagine só essas pessoas sendo recebidas na igreja. Por isso que é importante com que a igreja, nos dias de hoje, a igreja, ela seja o mais intercultural possível. Então, a importância desses estudos aqui, desse estudo, é para a gente possa compreender que as pessoas são diferentes. Você olha para elas, elas parecem igualzinhas a gente. Elas parecem que elas foram criadas no mesmo ambiente que a gente. Só que, na verdade, elas foram criadas em um outro ambiente, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas. E o terceiro tipo de cultura é a cultura de medo e poder. É chamada de Fear, Power, Culture. Refere-se a contextos animistas, tipicamente tribais ou africanos. Mas também nós encontramos essas características aí em cidades pequenas, cidades interioranas. Na cidade do interior do Brasil, nas cidades dos interiores ao redor desse mundão, nós encontramos bastante vergonha e honra e também medo e poder. A base da cultura de medo e poder é as pessoas, elas têm medo do mal e do dano que o mundo espiritual pode exercer sobre a vida dela. Então, esse mundo espiritual, eu preciso apaziguar, porque agora eu estou com medo. Uma vez que eu fiz algo errado, ou acho que fiz, eu entristeci o mundo espiritual. Então, eu preciso agora de uns rituais mágicos, eu preciso de fazer alguma coisa, eu preciso procurar homens poderosos para me ajudar a apaziguar as coisas do mundo espiritual que podem danificar, podem estragar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu redor. Então, nessas características de cultura, são culturas onde as pessoas vão atrás de um xamã, de um líder espiritual, para proteger o meu corpo, para fazer alguma coisa, para amenizar o outro mundo, o mundo espiritual, para que esse mundo não venha a me castigar. Então, é muito característico de locais onde existe muito espiritismo, né? Umbanda, Quimbanda. Então, nós encontramos pessoas que vieram desses mundos, mesmo dentro do Brasil, mesmo dentro de outros países, nós encontramos pessoas que vieram desse contexto. Por que é importante isso? Uma vez que eu entendo que as culturas de culpa e inocência, as culturas de vergonha e honra e as de medo e poder,
elas apresentam essas características, e nós vamos aprofundar um pouco mais nelas, isso define para mim a estratégia de evangelismo. Quais os textos bíblicos que eu vou trabalhar? Quais as formas que eu vou elaborar as histórias bíblicas? As formas. Será que eu preciso gastar tempo na comunicação? Eu tenho que ser mais direto? Eu posso ser indireto? Quais os textos que eu pego para trabalhar situações para apresentar Cristo? Ou discipular novos crentes? Ou treinar líderes locais cristãos, né, para que eles possam desenvolver as suas próprias formas de plantio de igreja, evangelismo, discipulado. Se eu conheço bem essas características e sei que aquele local onde eu vou trabalhar prevalece uma, outra ou essa outra, isso me ajuda a reduzir os ruídos na comunicação, aumenta a efetividade, para que eles compreendam e reproduzam dentro do contexto deles, das características culturais deles, eles reproduzam as melhores formas efetivas de pregar o evangelho, de evangelização, de ensino da Bíblia, e assim vai. Bom, esses três tipos de cultura são como personalidades de grupo, que definem como as pessoas veem o mundo. Embora culpa, vergonha e medo sejam três visões culturais diferentes, nenhuma cultura pode ser caracterizada por apenas uma. Então, foi o que eu disse, ok? Não tem como nós dizermos que naquele grupo étnico, naquele grupo, naquele bairro que eu estou trabalhando, naquela favela, naquela situação, naquele contexto, prevalece só um tipo. Não. Existe uma mistura dessas três características, porém, uma prevalecendo sobre a outra, ok? Bom, então, o que eu disse, basicamente, nós temos aqui as culturas ocidentais, Western Culture, que é o Ocidente, onde prevalece o azul, que é a culpa. Em segundo lugar, em segundo lugar, a vergonha. Em último, o medo. Aqui, já nas culturas não ocidentais, está escrito aqui Eastern Cultures, orientais, mas na verdade é basicamente o globo sul aqui. Prevalece vergonha, em segundo lugar culpa e medo um pouco mais. Está em terceiro lugar, porém está numa condição maior aqui, né? O fear, medo aqui está prevalecendo. Então, basicamente, nas culturas no globo sul, nós temos bastante esse efeito de bastante vergonha, tem culpa sim, tem medo sim, porém em proporções diferentes, ok? Então isso é muito importante a gente entender a diferença aí do que está à direita e à esquerda, né? A esquerda, Eastern, é globo sul. A direita, Western, é o globo norte. Então, você que está na Europa, por exemplo, você vai ver que o europeu prevalece muito a culpa, que está em azul, e em segundo plano vem vergonha, e em terceiro vem o medo, ok? Quando nós falamos de Brasil, é interessante nós observarmos que o Brasil ele está numa mistura entre esses dois. Geralmente, os testes que nós fizemos até agora com brasileiros, prevaleceu culpa, vergonha e medo, parecido com o ocidental, porém, numa porcentagem menor do que está aqui demonstrando, ok? Mas é óbvio que quando nós falamos de Brasil, existem diferentes Brasils, né? Dentro do Brasil. Se nós vamos para o sertão, por exemplo, do país ali, no nordeste do Brasil, na região sertaneja, você vai ver que vergonha e medo são bem intensos, né? Possivelmente vai atingir aqui esse do lado esquerdo aqui, como se fosse o Oriente, né? As grandes cidades prevalece mais essa aqui, ó. Porém, com culpa oscilando menos e vergonha aumentando um pouco mais aqui, tá? Isso são informações importantes para a gente poder definir bem as formas como nós vamos comunicar o Evangelho e ensinar a Bíblia. Bom, vamos falar um pouco mais detalhado da cultura de culpa e inocência. Basicamente, então,
A cultura de inocência, a gente vai fazer uma leitura e a gente vai entender um pouquinho. A noção de certo e errado são pilares fundamentais da cultura. Então, certo e errado. Ou eu estou certo ou eu estou errado. É preto e branco. A sociedade criou regras, criou leis para identificar quais ações são certas e quais ações são erradas. Então, nas culturas do Globo Norte, nas culturas ocidentais e das grandes cidades aí ao redor do mundo, geralmente criou-se as regras, né? O que é certo e o que é errado. Se eu fizer o certo, eu sou inocente. Agora, se eu fizer algo errado, fora do que a lei definiu, eu sou culpado. Então, o que acontece comigo? O que acontece quando eu sou culpado? Então, ninguém está acima da lei. A sociedade espera que a senhora dos olhos vendados, né, que a justiça julgue imparcialmente. Então, as culturas orientadas pela culpa, elas não enfatizam simplesmente regras e leis, mas socializam as pessoas e internalizam os códigos e condutas. Ou seja, eu vou nascer naquele ambiente já com essas características já internalizadas, os códigos e condutas, o que define nessa região, na minha cultura, o que é certo e o que é errado. Se eu sou inocente, eu estou fazendo coisa certa. Se eu sou culpado, eu tenho coisa errada que eu fiz. Eu preciso pagar por esse ato que eu fiz. A sociedade espera que a nossa consciência interna nos guie. Uma vez que essa consciência interna, no ambiente que eu cresci, sabe muito bem o que é certo e o que é errado, no código da lei, do local onde eu cresci, então nós procuramos fazer o que é certo. Então, mesmo que ninguém me observe, a minha consciência me atormenta, né? Ou seja, a culpa, ela não precisa de audiência, ou seja, a própria consciência, aquilo que já foi internalizado em mim, do que é certo e do que é errado, já me define, entendeu? Eu já me sinto culpado. E quando uma pessoa faz algo errado, conforme definido pelas regras e leis do contexto, a justiça exige que essas ações negativas que eu fiz sejam tratadas de maneira equitativa. Eu preciso agora pagar por aquilo que eu fiz de errado, as minhas ações negativas, para eu passar de culpado para inocente, eu preciso agora ser julgado pela lei. Então, nas culturas de culpa e inocência, concentram-se as ações. Olha as ações. Um infrator culpado pode remediar uma ação ruim com outro serviço de ação comunitária, pagando uma multa ou uma pena de prisão. Então, olha que interessante. Nas culturas de culpa e inocência, prevalece essa ideia de que, se eu estou errado, eu preciso agora ir diante de um tribunal, ser julgado. Então, há uma pena, e aí haverá uma sentença. Uma vez que eu cumpro essa sentença, eu estou inocente. Então, por isso nós chamamos de cultura de culpa e inocência. Então, para aliviar a minha culpa, uma pessoa deve tipicamente confessar os delitos, né? Fornecer a restituição. Então, a pessoa que honestamente se apropria do erro é recompensada. Então, o que acontece? Quando eu estou nessa cultura, eu preciso de algo que me transforme, que me deixe inocente. Então, esses conceitos interrelacionados de consciência introspectiva, confissão, certo e errado, restituição, olha as terminologias, justiça e perdão, guiam o comportamento social nas culturas de culpa e inocência. Então, olha só, não sei se você já teve a oportunidade de ler folhetos evangelísticos traduzidos dos Estados Unidos, bastante culpa e inocência, aonde, bem sistemático, leis espirituais, ponto número 1, ponto número 2, bem sistemático, porque é a cabeça de quem é de cultura, culpa e inocência, e a terminologia, são terminologias dessas, de tribunal. Se eu estou culpado, eu vou diante de um juiz. Esse juiz, nós temos o advogado de defesa, Cristo é o nosso advogado, mas tem um acusador. Então, o acusador, ele vai diante do juiz para tentar nos condenar. Aí o advogado de defesa vem agora para interceder por nós. Então, essas terminologias de tribunal,
de condenação, absolvição, são terminologias típicas de uma cultura de culpa e inocência. Agora, observem bem que a orientação da inocência e culpa molda não apenas a moralidade de uma cultura, mas também influencia conceitos da identidade humana, a nossa identidade dentro da cultura a qual eu vivo. Se é uma cultura de culpa e inocência, são esses sentimentos, são essas buscas que eu vou precisar. As pessoas definem-se por si próprias como o seu comportamento e expressões que diferem do grupo, não por qual grupo de que fazem parte. É o que eu estou aqui dando os exemplos, né? Então, é muito importante nós entendermos esses comportamentos e expressões de quando eu sou culpado. Agora, uma coisa interessante para entender um pouquinho por que as culturas de culpa e inocência, elas são individualistas. Por que o que elas fazem afetam somente o que eu faço afeta somente a mim, não afeta o grupo todo, né? 2.500 anos atrás, os antigos gregos e romanos viviam em homenagem. Então, faziam as homenagens, né? Mas, com o tempo, então, eles tinham uma característica de vergonha e honra, de honrar as pessoas. Mas, com o tempo, os filósofos sugeriram que a honra fosse atribuída à conduta moral, ao invés da linhagem ou ao invés da riqueza, dessa herança que as famílias tinham. Então, a forma de honrar era através da conduta moral. Então, o que acontece? Mais tarde, já no Renascimento e no processo do Iluminismo, o povo já definiram as pessoas como indivíduos autônomos e racionais. Então, penso, logo existo. Olha só. Então, olha como vai mudando o conceito, que era honra, agora se torna uma questão de individual e racional, né? Então, a filosofia ocidental explica a essência de uma pessoa para além do seu relacionamento ou comunidade. O conhecimento vem da minha experiência pessoal. E o resultado disso é uma sociedade individualista. Olha só como a transformação, como o Renascimento, como o Iluminismo, como eles moldaram a forma de relacionamento, né? E agora, a experiência pessoal é importante, não a experiência da comunidade, né? Então, a filosofia, esse estilo filosófico, ele moldou realmente a Europa, e os ingleses foram para os Estados Unidos e levaram todo o pacote também europeu, incluindo os resultados do Iluminismo, do Renascentismo. É por isso que os Estados Unidos ele é considerado uma das sociedades mais individualistas do mundo. Ok? Então, lembrar que o Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime das trevas e pregava maior liberdade econômica e política. Então, o Iluminismo contribuiu muito para a formação das culturas individualistas, sistemáticas. O que eu faço afeta somente a mim. Então, quando você vai para conviver numa igreja americana, por exemplo, qual é a diferença? Você sai do Brasil e vai para uma igreja típica americana. Algumas coisas diferentes. Por exemplo, quando as pessoas falam muito excuse me, né? Ok, hi, mostra aquele sorriso, e a impressão que nós temos que essas pessoas estão a fim de passar um tempo grande com a gente, ou seja, quando acaba o culto, as pessoas elas vão para os seus carros e em 5 minutos a igreja é fechada. Então, nós não temos essa característica, eles não têm essa característica de, depois do culto, ficar conversando, vamos sair para comer. Isso não é uma coisa tão comum na cultura americana. Então, esse individualismo, né? E mais uma vez, nós não estamos falando que é certo e que é errado. Nós estamos apenas abordando as questões como elas são, as questões culturais, né? E, então, a invasão de privacidade é algo importante na cultura de culpa e inocência. Ou seja, a gente não chega abraçando, a gente não chega encostando nas pessoas.
Quando nós vamos conversar com pessoas de culturas individualistas, de culpa e inocência, existe uma distância. E se eu chegar muito próximo da pessoa para conversar, é invasão de privacidade. Você ir para a casa da pessoa sem avisá-la é agressivo, não é? Então não adianta você fazer surpresa, levar para a pessoa, é aniversário dela, vou levar um bolo, vou levar uma torta, vou levar, chega lá, ela vai receber a torta, não vai agradecer, mas vai fechar a porta. Não adianta você falar que a pessoa é estranha, que a pessoa é ingrata, não, é característica. É importante nós entendermos que o mundo todo ele não funciona de acordo com a minha cultura, né? Principalmente pessoas que nunca saíram do Brasil, nunca saíram da sua cidade, nunca saíram da sua cultura, elas nunca... Então, quando elas são expostas a essas condições, é extremamente agressivo. As pessoas se sentem ofendidas, então elas rotulam. Então é muito fácil nós rotularmos as pessoas, né? E eu vou mudar aqui de fone, meu fone está bem ruim. Deixa eu ver se eu consigo aqui, um minutinho. Teste. Sim. Então agora nós temos aqui, agora acho que está funcionando bem aqui. Então é importante nós termos isso em mente, ok? Bom, então agora que nós entendemos um pouco mais a cultura de culpa e inocência, vamos agora pensar num outro bloco de cultura, que é a cultura de vergonha e honra. Se eu erro, se eu peco, eu sinto vergonha e eu desonro a comunidade toda. Então, o que eu faço afeta a todos. Como eu disse, as sociedades de cultura e vergonha e honra, elas assumem uma forte orientação de grupo. Forte orientação de grupo. Então, o que eu faço afeta o grupo. Por isso que eu não posso fazer nada por minha própria opção, minhas próprias escolhas. Eu preciso que o grupo, ou a pessoa importante do grupo, ela me autorize a fazer alguma coisa. Então, olha para você ver como já muda completamente a maneira de relacionamento, né? Aí, falando de honra e vergonha, precisa definir o que significa honra e o que significa vergonha. Então, honra é o valor social de uma pessoa, um valor aos olhos da comunidade. Honra é quando outras pessoas pensam bem de você, resultando em laços sociais harmoniosos dentro da comunidade. Então, a honra vem do quê? Vem de relacionamento. Se a pessoa vai fazer uma avaliação se eu sou boa ou não, se eu sou honrada ou não, então tudo isso envolve relacionamento. Por isso que sociedades de cultura da vergonha e honra são culturas relacionais. E a vergonha? Vergonha é uma classificação pública negativa. A comunidade não pensa bem de você, portanto, você está desconectado do grupo. Você está envergonhado e gerou uma desonra na comunidade. Então, você é desconectado do grupo. Você pode observar em muitos filmes e muitas histórias que nós assistimos na Ásia, na África, história do mundo muçulmano, quando as pessoas elas se convertem ao cristianismo, por exemplo, elas traíram a comunidade. Então, a pessoa não comunicou a decisão que tomou. Então, essas pessoas estão desconectadas. Em alguns casos, elas são até perseguidas, porque além da questão religiosa, de abandonar o Islã, por exemplo, ela tem também a questão da família, ela desonrou a família. Então, quando nós lemos a parábola do filho pródigo, é muito interessante, porque o pai ficou desonrado, o filho foi embora, fez tudo que tinha que fazer, né? Gastou o dinheiro com tudo que podia gastar, mas uma hora ele se arrepende e ele volta. Quando ele volta, o texto diz que o pai está à porta, esperando por ele, e vai ao encontro do filho. Então, nós estamos falando de um pai amoroso.
Nós estamos falando de um pai que, mesmo estando desonrado, ele mesmo assim, porque ele ama, ele foi ao encontro do filho. Então, é uma parábola muito importante, principalmente para, em contextos, né, muçulmanos, tem muita semelhança, um vilarejo, né, o filho, os problemas da família, né, o pai que ficou desonrado, né, dentro da comunidade. As pessoas olhavam para ele, talvez, e dissessem: esse pai é fraco, esse pai aí deixou o filho embora, esse pai não soube educar o filho da forma. Então, esse homem, ele vai andar no vilarejo com dificuldade. As pessoas já criaram um rótulo em cima dele de um homem fraco, de um pai fracassado. Mas nós vemos na parábola em que esse pai vai ao encontro do filho, faz um anel, faz festa. Então, é interessante nós observarmos que ele reconecta o filho à família. É o que Deus faz nas culturas de vergonha e honra. Nós precisamos pregar textos bíblicos, selecionar textos bíblicos para histórias, uma vez que é uma sociedade relacional, não tem sentido dar folhetinho, ficar dando coisas escritas. A oralidade prevalece sobre a escrita. Então, nós podemos contar histórias como essa da parábola do filho pródigo e outras histórias, dependendo do que você quer ensinar. Então, a forma de pensamento não é sistemática, ok? É narrativa. Porque a honra e a vergonha são inerentes relacionais, tais culturas são coletivas. Espera-se que as pessoas mantenham o status social do grupo, muitas vezes às custas de desejos pessoais. Eu preciso, mesmo que pessoalmente eu pense de um jeito, mas eu preciso manter o status social da minha comunidade. Eu estou muito linkado à minha comunidade. Ao contrário da cultura de culpa e inocência, onde as pessoas elas não entendem que o que elas fazem, elas não vão afetar, e não afeta, porque a cultura é diferente, não afeta os outros, o grupo, né? Então, olha para você observar como uma coisa é, né? Nós somos de Marte e eles de Júpiter. Conexões são vitais em todos os aspectos da vida. Quem você conhece é tudo. As culturas orientadas para grupos valorizam a harmonia relacional. Então, olha como é importante comer à mesa, estar com as pessoas, relacionar com as pessoas, porque essa é uma característica dessa cultura, né? Então, a sua casa tem que estar aberta às pessoas. Então, existe um entra e sai. As questões relacionais, come-se, gasta-se muito tempo comendo, né? Comendo e conversando. Tudo que vai fazer exige comida, exige mesa, né? As pessoas se esforçam para manter laços interpessoais e evitar ofender aos outros, não perdendo a face e mantendo a paz, preserva as conexões. Então, o objetivo, guarde bem isso, o objetivo é preservar as conexões, os relacionamentos. E as formas de fazer isso é evitar ofender os outros e não fazer com que a face caia, que haja constrangimento, né? Então, quanto mais eu conheço a cultura, menos... Então, se uma vez que você está querendo comunicar as verdades do Evangelho e você faz alguma coisa que gerou um constrangimento, dificilmente você consegue restabelecer a conexão, né? Numa cultura de honra e vergonha, de vergonha e honra, cada pessoa tem um papel adequado, que geralmente é baseado na idade, no sexo, na posição. As pessoas mantêm a honra comportando-se de acordo com esse papel. Ou seja, né, o mais velho da cultura prevalece sobre o novo. Então, o mais novo vai pedir orientação. Geralmente, essas culturas é masculina, a força da comunidade está, do chefe do clã, está no homem, né? Então, tudo isso são valores importantes. As pessoas mantêm a honra comportando-se de acordo com esses papéis, né? O grupo impõe a moralidade externa, ao fazer as pessoas perguntarem o que é honroso, o que as pessoas vão pensar de mim, e o nome da família vai no lixo.
E agora? O nome da minha família. Então, o nome da família é importante. O que vão pensar de mim é importante. Que as pessoas vão perguntar, né? Se é honroso o que você está fazendo ou é vergonhoso o que você está fazendo. Então, essa é a característica dessas sociedades relacionais. As culturas de vergonha e honra acreditam em certo e errado moral, mas definem moralidade relacionalmente, não legal ou abstratamente, né? Na forma relacional e não abstrato. Então, a definição de moralidade, do que é honroso, do que não é honroso, não é de forma abstrata, mas é de forma bem relacional, dia a dia. O que é melhor para o relacionamento é moralmente correto. Então, o que é melhor para o relacionamento é considerado que é correto naquele contexto, ok? Quem você é, honroso ou vergonhoso, é atribuído com base na etnia, na proeminência, na origem, na linhagem do seu grupo, né, na sua casta. Então, são comunidades, né? Então, são comunidades, essas comunidades, elas podem ser superiores a outras. Por exemplo, existem comunidades em que elas são inferiores a outras comunidades no Oriente Médio. Então, essas pessoas, quando vão evangelizar essas aqui, elas não são ouvidas, porque ela vem de uma casta inferior. Então, esses detalhes todos são importantes a gente entender. Então, como é que faz para a gente, uma vez que eu estou culpado, que eu fiz algo, não, eu pequei e me sinto com vergonha, prevalece vergonha em relação à culpa. Então, remover a vergonha requer mais do que um perdão, requer mais do que um tribunal, requer mais do que aquele esquema da cultura de culpa e inocência. A vergonha produz sentimentos de humilhação, desaprovação e abandono. Vergonha significa inadequação de toda a pessoa. Olha como isso é sério. Uma vez que eu estou que eu fiz algo errado, eu sinto vergonha do meu ato, mas eu gerei desconforto, eu gerei humilhação, desaprovação. E aí eu preciso voltar atrás. Como é que faz para a gente restabelecer essa questão eu fui desconectado? Enquanto os da cultura de culpa e inocência dizem eu cometi um erro, aí vai atrás de buscar inocência, nas culturas de vergonha e honra diz que eu sou o erro. Olha a diferença. Eu sou o erro. Então agora eu estou envergonhado, eu preciso estabelecer, né, algo para não ter mais esse sentimento, né? Como o problema é a pessoa real, o indivíduo envergonhado, ele é banido do grupo. Então aquele que é envergonhado, que desonrou o grupo, ele é banido. Ele é banido. Isso é muito comum nas características asiáticas. Em vários lugares, as pessoas fazem as coisas erradas, elas são banidas do grupo, né? Para evitar tais rejeições e isolamento, as pessoas mascaram sua vergonha dos outros. Por isso que dificilmente, nos contextos muçulmanos, por exemplo, nos países muçulmanos, dificilmente você vai ver alguém apresentando abertamente o que ela pensa, né? Porque elas mascaram, por questão de proteção, para evitar qualquer problema, qualquer retaliação, as pessoas mascaram a sua vergonha, né? Então, elas mascaram tudo isso. Conectar a vergonha requer uma espécie de refazer a transformação do eu. A identidade de uma pessoa deve mudar. Então, agora nós já estamos falando de ações, né, já migrando para uma ação que nós vamos reconectar, né, em Cristo, reconectar aqueles que foram desconectados por algum motivo. Os ocidentais geralmente sentem falta da dinâmica da honra e da vergonha em outras culturas. Uma razão é que usam palavras diferentes para falar sobre honra e vergonha, tais como glória, reputação, status, dignidade ou valor, né? Então, até no mundo ocidental, as pessoas sentem falta dessa questão das características da cultura de vergonha e honra, né? Bom, uma outra coisa importante que nós temos que lembrar da cultura de vergonha e honra é que como é que nós evangelizamos nessas culturas? Então, como eu disse,
através de histórias bíblicas. Histórias que precisam ser curtas, simples, fácil de explicar, de contar e fácil de reproduzir, porque essa pessoa, lá na frente, ela é motivada a recontar essa história. Aquilo que ela ouviu, aquilo que ela sentiu, aqueles que se converteram, eles vão agora multiplicar, né, essas histórias e aprender a contar histórias no processo de evangelismo para a plantação de igrejas, né? Bom, os povos do Oriente Médio competem agressivamente por honra. Conflito é visto como ganhar, perder ou perder, ganhar. Eles podem recorrer à honra de matar, vingar, etc. Então, no mundo árabe, por exemplo, no Oriente Médio e também no sertão do Brasil, acontece muito isso. Uma vez que eu estou com vergonha, que eu estou desonrado, agora esse povo quer buscar honra. Aí vai e começa a brigar com outro grupo, porque vocês me desonraram, vocês mexeram com a minha filha, então agora eu vim aqui para não te brigar. Aí vai na faca, ou vai não sei na onde, ou na briga. Então, essa questão de resgate da honra através da briga mesmo. Já na parte, por exemplo, de China, Japão e Coreia, que também é uma predominante da cultura de vergonha e honra, a pessoa que gerou o constrangimento, ela errou, ou os objetivos dela não foram como deveriam ser, né? Então, essa pessoa, ela não volta para a família para contar que foi um fracasso. Infelizmente, muitos deles se matam, porque ir matando, ele é uma forma de resolver o problema da vergonha e restabelecer a honra na família. Por isso que o índice de suicídio na China, Japão, Coreia, ele é alto. E muitos desses fatores é por causa dessas questões, né? As culturas orientais, China, Japão, Coreia, lutam pela harmonia. Os asiáticos respondem à vergonha ao se retirar ou até mesmo cometer suicídio. Embora as expressões exteriores contrastem, ambos os blocos culturais estão profundamente enraizados nos valores de vergonha e honra. Às vezes você olha para a pessoa, você vê a pessoa moderna, você vê a pessoa, pô, ela é igual a gente, ela se veste, é o jeitão dela, ela é igual ao ocidental. Mas no dia a dia, você vai ver que tem características fortes de vergonha e honra. Então, cuidado com aquilo que a gente vê, tá? Bom, então, basicamente, quando nós comparamos a cultura de culpa e a cultura de vergonha, nós observamos aí algumas coisas aí, como nós já falamos, tá? Então, a tabelinha, só para resumir. Por exemplo, a violação produz o quê? Produz culpa para quem é da cultura de culpa e produz vergonha para quem é da cultura de vergonha e honra, né? Então, nas culturas de culpa, mexe na estrutura interna, na consciência interna. Já nas culturas de vergonha, já é o que as pessoas vão pensar de mim. Então, a comunidade externa, o que as pessoas vão dizer se eu sou honrado ou se eu, né? Ou se eu não sou honrado. Para você ver como é a diferença. Então, aqui nós temos, nessa tabela, aquilo que nós já conversamos aí, tá bom? Então, aí nós temos aí. Bom, um terceiro tipo de cultura que eu queria enfatizar aqui com vocês é a cultura de medo e poder. Então, como eu disse anteriormente, nas culturas de medo e poder não é importante acreditar genuinamente em certas verdades ou seguir padrões étnicos. Em vez disso, as práticas que aplacam os poderes espirituais definem um comportamento humano aceitável. As pessoas, elas têm medo, insegurança com relação ao mundo invisível e ao mundo visível. Nas culturas de medo e poder, quando nós falamos sobre ancestralidade, tudo que envolve o mundo espiritual faz sentido para eles. Então, uma vez que eu fiz algo errado, eu me sinto com medo do que o mundo espiritual pode me castigar. Então, eu preciso, então, manipular os poderes invisíveis para agir a meu favor e não contra mim. Então, as pessoas vão atrás de homens religiosos. No Senegal, por exemplo, é chamado de marabu.
mas existe na Ásia Central os xamãs. No catolicismo, né? Nos países católicos, você tem aí o benzedor. Então, ele benze, ele faz uma reza, então ele benze você. Ele tem esse dom de proteger você, de proteger o seu corpo, né? Então, eu me lembro quando eu era pequeno, nós tínhamos, na minha família, eu venho de tradição católica, tinha um senhor que benzia. Então, ele era o nosso benzedor da família, né? Então, você tem tudo isso para proteger o carro, né? Você vai comprar um carro novo, então você vai lá na igreja e pede para o padre colocar ali a água benta, fazer uma reza e proteger para que não nada aconteça com o veículo e com a família, né? Então, nessas culturas existe realmente essa questão, né? Líderes nos contextos de medo e poder, frequentemente, são pessoas religiosas ou espirituais que se acredita serem capazes de mudar o curso da história através de práticas rituais. Xamãs tribais, praticantes do voodoo do Caribe, os benzedores na igreja, no catolicismo, ok? Então, olha como é interessante esse ponto. Eles acreditam serem capazes de apaziguar o mundo espiritual, ou de fazer algo para prevalecer com que o mundo espiritual abençoe a pessoa. Então, se eu não gosto de você, eu vou lá para procurar uma forma de destruir a sua vida. Se eu gosto, eu também vou para fazer alguma coisa para o seu bem. Então, esses mundos tribais, características tribais, isso permeia o dia a dia dela. Ela não consegue sair de casa se o corpo dela não estiver protegido. Então, nós temos no Brasil o caso do horóscopo, nós temos, as pessoas têm medo, as pessoas querem saber antes de sair, pessoas, se não vê o horóscopo, elas saem com insegurança, né? Então, como eu disse para vocês, as pessoas do Globo Sul são mais espiritualistas, então você tem bastante desses efeitos de cultura de medo e poder, né? Também. Então, na Ásia, na África, prevalece muito o medo e poder, e mais ainda a vergonha e honra, ok? Então, é bom a gente ter em mente aí, tá bom? O animismo acredita que os espíritos que habitam o mundo físico, árvores, o clima, pessoas, doenças, etc., podem ser manipulados através de rituais mágicos para beneficiar o outro. Então, as pessoas vão no xamã, vão no líder espiritual com esse propósito, com o propósito de manipular. É preciso que você manipule esse mundo aí, visível e invisível, porque eles vão me atacar. Então, essas pessoas, você está lá na casa, caiu um prato no chão, uma panela que caiu sem querer, as pessoas já atribuem isso ao mundo espiritual que está furioso. Então, tudo isso é muito importante nós respeitarmos, compreendermos e pensarmos em estratégias, em formas de comunicar o evangelho em textos onde envolve muito essa questão desses encontros de poder, né? Essas pessoas tipicamente observam dimensões da realidade, o mundo visto, pessoas, casos, objetos, e também o mundo invisível. Anjos, espíritos, bênçãos, baraka, maná, maldições ancestrais, e um outro mundo invisível, que aí é Deus, o céu, o inferno. Então, olha só como tudo isso permeia em questões de espirituais. Com as forças espirituais invisíveis permeiam, como as forças espirituais invisíveis permeiam nossa vida cotidiana, as pessoas olham para a dimensão invisível para explicar os problemas nas colheitas, os problemas nas doenças, nos acidentes, guerras, ou mesmo o gênero de uma criança. Então, as pessoas que vivem nos contextos tribais, em que é forte a questão de medo e poder, da cultura de medo e poder, elas sempre vão estar aí nessas situações, né? Porque essas situações permeiam o dia a dia delas, né? Então, tudo que é relacionado à dimensão invisível, eles tentam buscar formas para explicar o que está acontecendo aqui, o que está acontecendo na minha vida, por que secou a vegetação, por que aconteceu tal coisa, será que tem alguém que fez alguma coisa espiritual aqui para danificar a gente? Aí vai atrás do xamã para ele falar alguma coisa. Então, é esse vício, né? O modernismo
rejeita a visão do mundo dos que são da cultura de meio de poder. Dizem que a superstição é algo não científico e ignoram a presença real de seres espirituais no mundo. Então, o que significa isso? Significa que nós corremos o risco de estarmos em locais onde existe essa questão do mundo espiritual. Nós estamos numa batalha espiritual. Nós não podemos esquecer disso. Então, negligenciar essas coisas nas culturas de meio de poder, isso é um erro muito grande, né? Porque nós sabemos que isso é real. Nós sabemos que o diabo vem para matar, roubar e destruir, né? Então, nós precisamos entender que nós estamos debaixo de uma batalha espiritual. É muito importante nós não deixarmos esse modernismo afetar, né? Afetar a nosso. Por isso que é importante, missionários, nós temos treinados com relação à batalha espiritual. Né? Olha, um texto interessante, né? Quando nós pensamos, como é que nós evangelizamos uma cultura dessa? Então, narrativas têm muito o seu valor, mas podemos pegar histórias de um Jesus que é todo-poderoso, um Jesus que é mais poderoso que qualquer entidade espiritual. Então, a passagem do Gadareno, por exemplo, quando Jesus chega em Gadara, aquele homem que está endemoniado encontra ele, começa a falar e tentando negociar com Jesus para deixar os espíritos não saírem. Então, a forma como Jesus ele fez, né? Ele atravessou o mar, atravessou um grande lago para chegar ali em Gadara, e ali aquele homem que a vida toda ficou ali nos cemitérios, se ralando todo, né? Agora Jesus veio para libertar. Então, mostrar esse Jesus que é todo-poderoso é um dos objetivos quando prevalece a cultura de meio de poder. Então, textos relacionados a milagres, Simão, o mágico, lá em Atos. Esses textos, eles são bem fortes para pessoas dessa cultura, ok? As culturas do meio de poder vivem em constante medo dos poderes invisíveis. Então, é importante. Para controlar os desconhecidos da vida e combater as influências do mal, eles recorrem a rituais mágicos. As técnicas secretas utilizam o poder espiritual para evitar danos e trazer bênçãos, né? As pessoas se esforçam para viver em paz com as forças que coabitam nesse mundo. Desarmonia com o mundo espiritual deu ruim. Então, as pessoas... Existem culturas, no Senegal, as pessoas vão no líder espiritual todo ano renovar o seu grigri, o seu patuá, algum objeto que colocam no corpo para proteger dos maus espíritos, dos gênios, dos djinns. Então, as pessoas elas não querem desarmonia com o mundo espiritual. Quando você vê no budismo, em algumas religiões também, você vai ver muita questão da ancestralidade. As pessoas, elas adoram as pessoas da família que morreram. Então, você vai numa casa de um budista, por exemplo, você vai ver ali um quadro de alguém que morreu, do mais velho, e ali as pessoas entregam ali incenso, e aí tem um período no ano, né, em casa tem uma festa, na China, por exemplo, tem uma festa também, em que as pessoas, elas, os budistas, eles levam comida, levam uma casinha de papelão, levam dinheiro de papel lá, que não tem valor nenhum, mas aí eles entregam, ou vão nos templos e queimam, porque eles acreditam que esse dinheiro, essa casa, essas coisas vão passar para o mundo de lá, para favorecer parte da minha família que está lá. O conceito de família nessas culturas, onde você tem muita questão de meio de poder, também é diferente. As pessoas que morreram, elas continuam fazendo parte da família, né? Então, o pai, a mãe, o filho, o avô, o bisavô, a família é grande. Tem os que morreram e os que estão vivos, né? Então, é importante, né? Práticas comuns para a obtenção de poder incluem o uso de amuletos, maldições, encantamentos, fetiches, recitações. Existem culturas muçulmanas, por exemplo, que o líder espiritual, alguém chega no líder e fala para ele, olha, tem como você fazer algo para o meu filho passar no vestibular? Então, porque ele vai pegar um texto do Corão, escreve no papel, põe numa água, mistura, faz aquele chá de papel e a pessoa bebe e tal, né? Encantamentos, feitiçaria, horóscopos, mal olhado. É muito comum a gente observar no mundo muçulmano, por exemplo, as pessoas compram o olho de Fátima, que
é uma peça azul, você acha, se você olhar no Google, olho de Fátima, para proteger contra o olho mau, o mal olhado. Então, as pessoas colocam na porta de casa. Em algumas culturas, eles plantam árvores, que essa árvore tem o poder de não deixar o mal olhado entrar, de não deixar, né? Então, é muito místico, né? Essa parte do mundo, ela é muito mística. Então, gente, essas três características, elas nos ensinam, elas trazem para nós elementos importantes quando nós vamos trabalhar essa questão de qual local prevalece, né, a cultura. Eu quero mostrar para vocês depois a ideia a ideia de um teste cultural para a gente poder entender como funciona a forma de nós medirmos o que prevalece na cultura.